Bem-vindo a mais um episódio da Advanced Talks. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, uma pessoa referência em Customer Experience, uma pessoa sensacional. Eu tive o prazer de ter um curso com ele no G4 Educação. Depois eu fiz uma imersão também ali no G4 Skills, onde eu fiz uma trilha de cursos e conceitos de sucesso do cliente. E ali ele estava presente, Ivan. E logo depois eu convidei ele para fazer uma trilha também de aprendizado para os nossos colaboradores e para administradores dentro da Advanced. Hoje ele vai estar aqui com a gente fazendo um benchmark, né? Um bate-papo, um papo legal, gostoso sobre experiência do cliente. Ivan, muito obrigado pela presença. Muito legal ter você aí com a gente, viu? Valeu, Rodrigão, obrigado. Muito feliz de estar aqui com você hoje, com toda a sua audiência. E falar sobre experiência é algo que eu falo muito naturalmente, porque é algo que eu gosto muito. No final das contas, todos nós somos clientes de alguma empresa, somos consumidores. Então, o que a gente quer pra gente, como é que a gente traz isso nas relações profissionais também, nas relações empresariais? Então, é um pouco disso que nós conversaremos hoje. Muito feliz pelo convite. Ah, legal, Ivan. Ivan, começa a contar pra gente como que como começou essa sua experiência em Customer Experience. Da onde caiu isso? Qual foi a sua raiz fundamental em cima da sua formação, Legal. Em cima da sua trajetória de trabalho? Legal, muito bom. Eu sou administrador, né? Eu sou especializado em experiência do consumidor pela ESPM, mas de onde nasceu tudo isso? Eu trabalho há mais de 20 anos, eu atuo há mais de 20 anos no universo de clientes. Então eu comecei lá nas áreas de atendimento a cliente mesmo, call center. Eu fui trabalhar em BPO, era operador de telemarketing ali, trabalhei por muitos anos. E naquele ambiente onde eu tive que me desenvolver, porque era um profissional meio tímido, início de carreira, 20 anos atrás, então eu aprendi a falar no telefone, eu aprendi a me relacionar, contra-argumentar, então ter uma relação de empatia muitas vezes. Dali eu tive uma oportunidade de crescimento. Eu atuei durante 6 anos em áreas de atendimento a cliente. Então minha carreira ela é dividida em 3 momentos, mas todas elas no universo de cliente. Eu passei por atendimento ao cliente clássico mesmo, call center. Dali eu migrei para um modelo diferente de centro de serviços compartilhados. São os CSCs, são grandes áreas de estruturas corporativas dentro das companhias para processar todo o trabalho transacional e ganhar eficiência operacional. Então eu saí de um cliente externo para atuar com clientes internos. Atuei durante muitos anos também com os CSCs. Foi aí que me surgiu um convite para trabalhar com experiência do cliente num grupo de universidades no Rio de Janeiro. Porque esse conceito de Customer Experience fora do Brasil já é utilizado há muito tempo. Muito tempo. No Brasil se falava muito sobre relacionamento a cliente. Isso. Mas o Customer Experience, ou a experiência do cliente, é algo mais profundo. Você vai mais além, você tem mais engenharia por trás. Então eu fui atuar nessa área de Customer Experience num grupo de educação do Rio de Janeiro. E depois eu atuei no outro grupo de educação em São Paulo, um grupo nacional chamado AFIA. Foi aí que eu passei por atendimento a cliente, serviços compartilhados ligados a clientes internos e depois nos últimos 7 anos mergulhado mesmo na experiência do cliente. Isso quanto tempo? Olha, atrás? Isso assim, eu estou só de fato mergulhado em experiência há uns 8 ou 9 anos. Mas eu atuo há 20 anos em experiência em algum momento. Seja no relacionamento inicial. Eu acho que isso me deu uma base também, Rodrigo, para falar de clientes, sabe? Porque quando você está trazendo agora, existem vários conceitos, nós conversaremos aqui hoje sobre experiência, mas o conceito que ultrapassa as barreiras é o conceito da relação pessoa com pessoa. Sabe, eu acho que eu costumo dizer que a gente representa algumas empresas, a gente representa CNPJs, mas no final do dia é CPF para CPF. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios e você não entende de experiência. Perfeito, perfeito. Aqui na Advanced eu costumo falar também para as pessoas internas aqui, para os nossos colaboradores, que nós não trabalhamos com edificação. Nós trabalhamos com pessoas que residem dentro da edificação. E que o fim não é a edificação. A edificação é o meio. O condomínio é o meio. Na verdade, o condomínio é a comunidade de pessoas e que o fim são as pessoas. Sim. Então, a partir do momento que você entende melhor, as pessoas conseguem entregar mais o que elas querem,
tenta superar as expectativas dela. Aí você vai ter um maior êxito aí no seu relacionamento, na sua entrega e tudo mais, né? Não, perfeito. Então, imagina só, no setor condominial, no setor de administração, você tem dois públicos, né? Você tem o público empresarial, os comerciais, né? E você tem o público residencial. Imagina que do público residencial, que ele quer? Ele quer chegar em casa, ele quer ter um conforto, né? Ele quer ter boas experiências, ele não quer ter problema quando chega em casa. Essa pessoa já está atarefada o dia inteiro, né? E é um desafio adicional, assim, fazer com que a gente tenha boas experiências nesse mercado, que é um mercado difícil, né? É um mercado que eu fui aprender mais depois do dia da nossa palestra, que eu fui pesquisar bastante sobre ele. Meu pai é engenheiro civil, então ele é do ecossistema, ele vinha antes, ali nas construções, né? Nas incorporadoras, enfim. Mas eu conheci um pouco desse lado dele, que já era um lado de obras muito difícil, né? Eu lembro que ele falava que nas entregas dos condomínios ali, puxa, não estava legal alguma piso, um assentamento, aí reprovava. Então ali já tinha Mas é um pedacinho do ecossistema que é muito maior. E nesse ecossistema, o que você tem ali? Você tem as administradoras, você tem os síndicos profissionais, você tem os zeladores, você tem os moradores, você tem os fornecedores, você tem muito ator envolvido nesse processo, né? Então, quando eu penso quando a gente olha sobre a experiência do cliente como um todo, qual que é a disciplina que é mais importante nesse momento? Então, tem várias, mas eu vejo que a gestão de interesse, a gestão de conflitos, ela tem que ser uma disciplina que tem que ser levada muito a sério. Né? Gestão de conflitos em que sentido? Conflito não é algo negativo, não, é conflito do dia a dia. Então, assim, as pessoas que estão de vários lados da mesa ali nesse momento como é que eu escuto ativamente o meu cliente? Né? Como é que eu escuto ele de coração aberto, sem preconceitos? Né? Como é que eu tenho ali inteligência emocional para resolver problemas? Né? Às vezes a gente pensa, inteligência emocional é importante porque faz com que a gente tome decisões mais profundas, decisões mais claras. Às vezes tem que contar até 10 em algumas situações. Sim. Você tem que respirar, peraí, deixa eu ver como é que eu consigo tomar uma melhor decisão. A empatia, né? Assim, o seu cliente ele nem sempre tem razão, mas ele tem razões ali. Né? Assim, não é que ele vai ter razão, mas escutar é fundamental. Ou seja, você começa a avaliar... E outro ponto também, eu costumo dizer assim, não é caçar as bruxas, sabe? Você vai ter problema nessa relação. Você tem que resolver o problema e aí você faz com que a experiência seja mais fluida e com menos atritos. Depois disso resolvido, acompanhar para saber se seu cliente de fato teve aquela situação resolvida, porque um dos pontos... E uma das dificuldades, pessoal, você que está nos ouvindo aqui agora em casa, assim, uma das dificuldades, online na verdade, uma das dificuldades às vezes a gente tem uma situação, um problema, a gente resolve, mas esquece de fazer o acompanhamento depois. Isso. E aí quando você esquece de fazer esse acompanhamento, você não soube se aquela sua ação foi bem resolvida, se foi bem sucedida, se atendeu às expectativas do seu cliente. Então, resolveu uma situação do dia a dia, faz um follow-up depois, volta lá e fala assim, cara... Um verdadeiro CRM de atendimento do cliente. Total. Você criar lá uma CRM mesmo. Acompanhar. E às vezes você não precisa ter uma grande ferramenta, não faz puxa, eu tive um problema com tal cliente, uma situação assim, resolvi, legal. Dá uns 3 dias ali, volta com ele e fala assim, puxa, aquela solução deu certo? Atendeu as expectativas? Por quê? O que o seu cliente ele vai entender com isso? Ele vai perceber que você está preocupado se aquela solução foi efetiva. Então isso faz com que as pessoas entendam que, poxa, são partes do negócio. Então, eu voltando um pouquinho da pergunta, assim, tem vários atores envolvidos, mas eu vejo que para ter boas experiências, lidar com conflitos de forma assertiva pode trazer um golaço aí no dia a dia. Você sabe que dentro da sua palestra, do seu treinamento, tudo que você falava, assim, parecia que se encaixava aos meus olhos para o meu negócio, assim, perfeitamente. E você passou muitas ferramentas, muitas metodologias de processo e de que eu saí de lá, a primeira coisa que eu cheguei aqui na empresa, eu falei, vamos adotar, vamos fazer. Legal. Então, assim, sensacional o trabalho que você faz. Por isso, até promover isso. E hoje a ideia também é aqui a gente trazer algumas pitadas de conceitos aonde a gente pode mostrar pro nosso ouvinte, pro nosso ali telespectador, como ele pode melhorar essa experiência dele ali com o cliente dele, que no caso são os condôminos. E tem uma situação, como que você entende que a gente pode proporcionar de fato uma melhor experiência para o cliente
como um todo, vamos pegar assim, de tudo que você entende, bem aberto. Legal. Como que a gente pode proporcionar, assim, começando do zero? Eu assim, não entendo nada. O que eu faço? O que eu faço, Ivan? Atendi um cliente agora, fiz um atendimento, ele tá muito bravo comigo, ele me ligou irritado, tudo. O que eu faço? Qual que... Existe alguma ferramenta para isso? Existe algum processo para isso? Existe. E primeiro, assim, a gente tem existem vários caminhos para você resolver um problema. Né? Primeiro, de fato, é buscar genuinamente resolver o problema ali, aquela situação que aconteceu, resolver. Isso ali vai apagar aquele incêndio, mas a gente não quer ser bombeiros e apagadores de incêndio. Existe um processo que é muito profissional, que são as métricas associadas à experiência. Que métricas são essas? O que é métricas? Métricas é o poder de você medir como é que está a sua relação com o seu cliente no dia a dia. Utilizando através de pesquisas e algumas ferramentas, porque às vezes o seu cliente está insatisfeito com uma situação que ele não ao ponto, ele não vai te parar para falar, é algo que incomoda ele, mas ele não vai querer ter o tempo de parar, puxa, isso aqui é algo que me incomoda, mas eu relevo. Quando você cria alguns mecanismos de pesquisas, né, existem algumas mais atuais de mercado. Primeiro você tem a pesquisa de NPS. O NPS é uma pesquisa que mede lealdade. O que ele mede ali? A capacidade daquele cliente recomendar os seus serviços e produtos, né, para amigos e familiares. Foi feito todo um estudo na década de 90 que pessoas que recomendam para amigos e familiares compram novamente e voltam. Ou seja, mais de 91% das pessoas que recomendam um produto para um amigo, ele volta. Então, essa metodologia vai medir lealdade, para saber se ele vai manter a sua lealdade e relação com você. E é uma metodologia mundial usada, Internacional. Né? Internacional. 80% das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York, na Nasdaq, na Bolsa Eletrônica, utilizam o NPS como ferramenta de pesquisa. Perfeito. Ou seja, se os grandes estão fazendo... Vamos fazer. Por que não faz no seu dia a dia? E ela é global, você consegue se comparar com Tesla, com Coca-Cola, com empresas do mercado, porque é a mesma forma, a receita é a mesma. Perfeito. Então esse é um momento da jornada. Outro momento da jornada, o NPS ele mede lealdade e ele é avaliado ali a cada 90 dias. Por que a cada 90 dias? Conforme o estudo que deu origem ao NPS, um cliente não muda de opinião com menos de 90 dias. Ou seja, se ele teve uma situação de muito impacto positivo ou negativo, ele vai manter aquela opinião ali por mais 90 dias. Ou seja, é um momento também que a gente tem de trabalhar para reverter isso. Então isso aí é uma forma ampla. Outra metodologia aplicada é a pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação ela avalia momentos pontuais das jornadas transacionais. Por exemplo, você assistiu um filme na Netflix. Ela pergunta se você gostou daquele vídeo ou não. Que é o CSAT. Que é o CSAT, que é o Customer Satisfaction. Por exemplo, quando você desliga uma ligação no WhatsApp, tem aquelas estrelinhas, como é que foi a qualidade da sua ligação? Quando você recebe um produto do iFood, quando você recebe um produto... Quando você sai de um Uber, por exemplo, você avalia aquelas estrelinhas. Aquelas estrelinhas ali podem parecer... inofensivas, mas aquilo ali quer mostrar como é que foi a sua relação naquela situação pontual. Então você mede o esforço, você mede a satisfação pontual. O CSAT, desculpa só claro. te interrompendo, o CSAT ele é mais maleável que o NPS. Então o NPS ele é fechado, ele é uma pergunta fechada, que é quanto você recomenda ali a sua empresa para um parente. É uma pergunta fechada. E o CSAT são perguntas abertas direcionadas ao seu negócio, específicas ao seu negócio, correto? Porque quando você combina essas duas pesquisas, você consegue ter uma visão holística do seu cliente. O CSAT, a pesquisa de satisfação, é aquela pesquisa do dia a dia. Né? Imagina no processo de condomínios ali. É o elevador se está funcionando ou não, é a limpeza se está em dia, é a manutenção, se falta insumo dentro do condomínio. Então, aquela situação do dia a dia é a satisfação que vai sendo somada para que, no final das contas, quando ele for avaliar uma pesquisa de NPS, ele vai ter uma opinião formada sobre você. Ou seja, o dia a dia importa na lealdade de um cliente. O dia a dia importa na retenção de um cliente depois, né? Na renovação de um contrato. Então não adianta ali no final da renovação de um contrato, a situação está desgastada, você querer encantar o seu cliente a todo custo. Ele vai desconfiar. Ele assim, peraí, eu tô com um problema todo dia, tem mini problemas aqui não são resolvidos. Só agora. Agora na reta final você quer me encantar, você quer me abraçar, você quer... Então assim, o cliente começa a desconfiar disso. Então, na prática, a gente tem que garantir 70% do nosso dia a dia é a eficiência operacional. É garantir o que está combinado seja entregue. Então, garantiu a eficiência, legal. Alinhar as expectativas. Ponto. É o que está combinado. Para 20% do dia a dia, antecipa algumas coisas.
seja um processo, tem ali processos que, puxa, eu combinei em 4 dias, entregue em 2. Né? Tenta fazer alguma coisa para antecipar a necessidade de um cliente. Aí a gente está falando para 20%. E para 10%, aí sim a gente busca um encantamento. Então, às vezes, há uma distorção no mercado que a gente tem que encantar a qualquer custo. Você precisa encantar em momentos pontuais da jornada com o seu cliente. Mas na maioria, na sua totalidade da sua jornada, você precisa garantir o que foi combinado. O cliente está buscando eficiência operacional. Né? Ele quer solução. Ele não busca bajulação. Exato. Então, assim, para você conseguir entender, no resumo dessa sua pergunta, assim, como é que a gente faz para sair do zero, implementar mecanismos de pesquisas. Existem pesquisas métricas internacionais para isso, e são fáceis de aplicação, Rodrigo. Existem empresas que têm ferramentas para você aplicar, parceiros de mercado, e você tem o Google Forms que não vai te custar R$1. É só ter vontade de fazer. Então, assim, ouvir o cliente é fundamental. Então, eu ouço muitas empresas que falam assim, puxa, como é que você está os processos? Eu vou fazer algumas consultorias às vezes, que o pessoal diz, Ivan, eu estou com uma dificuldade aqui, eu estou com alto volume de churn e o cancelamento não está legal. Eu falei, legal, mas baseado em que você sabe, como é que você está ouvindo a opinião de quem está saindo? Ah, mas eu não faço nenhuma pesquisa, eu não ouço. Eu falei, mas como é que você vai querer melhorar o seu negócio se você não ouve o seu cliente? Perfeito. Se você não ouve o seu cliente, você não vai ter mecanismos para melhorar o processo. E tem pessoas que ficam chateadas quando o cliente reclama. Mas quando o cliente está reclamando, Rodrigo, ele está dando a oportunidade de você melhorar o seu processo. O cliente que reclama, ele está reclamando porque ele ainda acredita que tem chance de melhorar. O pior cliente não é aquele que reclama, é aquele que vai embora e não te fala o porquê. Exato. É o churn invisível. Simplesmente fala assim, cara, isso aqui não vai mais funcionar, eu vou embora, eu vou cancelar. Só que você não vai enxergar a dor dele. Você não vai enxergar a dor. E você não percebe para melhorar o seu processo. Perfeito. Imagina que você vai para trabalhar, vai buscar outras concorrências, outras empresas. Se você não está entendendo o que você está melhorando no seu processo, você vai cometer o mesmo erro na próxima. Aí depois na próxima. E aí você vai avaliar ali que seu índice de renovação está menor. Mas por que está menor? A eficiência operacional não está funcionando, eu não estou ouvindo. Então é importante você ter métricas associadas no dia a dia para poder fazer a diferença. Você sabe, Ivan, que aqui na Advanced, depois de eu participar do seu curso, a gente aprendeu várias metodologias de análise do cliente e eu criei ali eu criei 4 metodologias, que eu adequei uma também que é muito específica ao meu mercado. Eu coloquei o NPS, que mede a satisfação da Advanced perante ao conselho. Legal. Então essa ela é enviada de 3 em 3 meses, que dá 90 dias, sim. que é a métrica internacional, uma pesquisa fechada para o conselho para avaliar a minha nota. Então isso para todos os meus condomínios. Então a gente tem um BI aqui no escritório que fica correndo todos os condomínios a notinha vermelha, amarela e verde. Legal. E aí a gente cria também um processo de atuação em cima de cada nota. Então essa é enviada para o conselho. Depois de eu enviar para o conselho, eu envio para o funcionário do condomínio, que é o ENS, correto? Legal, certo. Que é a satisfação que o funcionário tem daquele ambiente de trabalho. Então Legal. a gente faz também essa pesquisa. Aí depois a gente envia o C7, que é a pesquisa aberta que a gente pergunta elevador, sistema de manutenção, zeladoria, tudo para entender o que ele entende do ambiente do condomínio. E a gente fecha com censo condominial, entendendo quem é aquele condomínio. Legal. Quando eu fecho essas 4 pesquisas, Ivan, eu tenho ali um mapa holístico fechado daquele condomínio num todo. E em algum momento, eu sou sincero que eu fiquei com receio de fazer o NPS e falar, poxa, síndico nunca tá bom, né? Síndico todo mundo sempre reclama e tudo. E eu vou ficar escutando o que eu já sei, que eu não tô bom e tudo mais. Isso, dependendo, vai me impulsionar ao perder o contrato, porque eu vou escutar uma nota ruim. E foi assim, muito, muito louco, porque foi o contrário. Realmente eu vi muita coisa ruim. Legal. Mas eu tive tempo de tratar, eu tenho tempo de tratar essa situação, como você falou, não chega no final ali onde você fala, puxa, agora que você vem aqui, agora, Rodrigo, agora a Inês é morta. Já foi. Porque já foi. A gente já viu, já apontou, já falou e nada andou. Agora não tem mais jeito. Então, muitas vezes eu sento na mesa e eles falam, olha, Rodrigo, ainda bem que você veio aqui agora.
Porque realmente a gente não estava satisfeito, estava precisando mexer algumas coisinhas e tudo mais, e a gente vai ajustando o percurso durante a trajetória, que ela é contínua. Essa trajetória do cliente, né, e do tomador do serviço, ele é contínuo. Então mudou totalmente a nossa métrica de retenção do cliente. E aí a gente tem um BI nosso anual de retenção do cliente. Eu falo, não é possível que isso é uma mera coincidência. A gente trabalhar com práticas, com metodologia, com ferramentas e as coisas evoluírem. E não só, porque aqui a gente está falando muito superficialmente. Depois, para quem quiser se aprofundar, eu vou deixar a gente no final do curso vai falar da sua linha de contato. Você dá ferramentas específicas, ferramentas online que te ajudam, ferramentas que você consegue pontuar e ele já faz totalmente a medição. Então isso tudo é muito, muito legal que você passou e por isso que eu falei, eu tenho que compartilhar isso e promover isso, porque eu acho que hoje realmente é a nova prática. Então, só para dar esse spoiler que nós aqui dentro já fazemos algumas coisas. Não, isso é realmente transformador. Eu chego a ficar até arrepiado, Rodrigo, sabe por quê? Porque, assim, quando você vê uma empresa que atua com essa vocação, assim, com essa oportunidade, no final das contas, os resultados, quando você fala assim, puxa, será que isso não é coincidência? É transpiração, assim. Quando você ouve os comentários, quando você lê comentários, quando você vê a pesquisa de satisfação, quando você ouve os seus colaboradores envolvidos. Outro dia eu fui numa palestra e me disseram assim, Ivan, se eu tiver que começar por um caminho só a melhorar a experiência do meu cliente, por onde eu começo? Por onde eu começo a melhorar a experiência do meu cliente? Eu virei assim para um público de 300 pessoas e falei, olha, para melhorar a experiência do seu cliente, você precisa começar a melhorar a experiência do seu colaborador. Aí o pessoal olhou assim, não, mas eu estou falando do meu cliente. Eu falei, eu sei, mas eu estou falando do seu colaborador. Perfeito. Porque se você não estiver olhando para o seu colaborador, é ele que entrega a experiência na ponta. E às vezes você não tem as melhores ferramentas, você não tem as melhores infraestrutura, mas se você tem um propósito alinhado, se você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar e você transmite isso para o seu colaborador, ele fica junto com você e às vezes mesmo nas dificuldades ele entrega uma boa experiência. Eu já vi lugares com NPS altíssimo e não tinha ferramenta, não tinha CRM, mas tinham pessoas com sorrisos de ponta a ponta ali, trabalhando o dia inteiro feliz, motivado para fazer a forma de resolver problemas de forma genuína ali. Então assim, atuou com a experiência do seu colaborador, fundamental. Então, quando você faz uma pesquisa de colaboradores, é importante para saber se ele também está satisfeito, se ele está afim. Senão, imagina só, você faz todo um trabalho bonito e aí chega lá e ele atende mal o condômino. Né? Porque assim, puxa, ele está representando o todo. Então, assim, é como um legal, fornecedor da mesma forma. Então, assim, essas pesquisas associadas, de fato, trazem uma visão 360 e aí você consegue saber para onde atuar. Uma visão holística para saber, olha, o NPS tem a sua importância, o colaborador tem a sua, a satisfação tem aqui, aí você começa a olhar o todo. E aí você sabe para onde atuar. E aí você começa a olhar também indicadores diferentes, indicadores de mercado, olhando um Reclame Aqui, como vocês estão super bem posicionados lá. Inclusive eu votei em vocês lá porque eu acredito no negócio. Gostei. Uma das empresas que eu atuo também está no ranking do Reclame Aqui, 1000. Mas assim, quem está ali é porque, de fato, não é que tem mais ou menos problema, é que resolve. E o cliente percebe que foi bem resolvido. E o cliente avalia que eu tive uma situação, resolvi, fui bem resolvido e voltaria a fazer negócios. Ou seja, esses indicadores associados é fundamental para você direcionar o seu negócio. E você sabe, Ivan, que nós fazemos aqui uma análise também, anualmente, da onde vem todos os nossos leads, né? A gente tem um CRM, nesse CRM é apontado ali da onde vem aquele lead, se é por indicação, se é pelo Google, se é por uma mídia paga em revista, enfim. E a gente tem, assim, um número assustador, que é 80% é por indicação. E se é por indicação, olha como uma coisa volta a outra. Quem indica? Quem indica é o cliente. Ele está feliz, ele está satisfeito. Quem tá feliz. É isso. Então, no caso do síndico, das administradoras, o sucesso do cliente é o seu próprio sucesso. Porque é o sucesso que vai fazer a empresa dele crescer, porque aquele cliente vai ser um cliente feliz que vai te indicar promovendo o seu crescimento. Sem sombra de dúvida, esse é o marketing mais bem pago. Isso. Que é aquele marketing de você investiu na experiência,
essa experiência fica tão transformadora que vai gerar novos negócios, que vai gerar outras oportunidades. O Walt Disney, ele falava em 1952, a gente não tinha CRM, não tinha nenhuma ferramenta, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ele falou assim, faz o que você faz tão bem feito que as pessoas vão querer vê-lo novamente e vão trazer os seus amigos. Olha isso, faz o seu dia a dia bem feito, cara, garante a eficiência operacional. Exatamente. As pessoas vão indicar, vão recomendar, né? Então, assim, isso faz com que gere uma onda positiva e você cresce, né? Assim, é muito mais... Quando você investe na experiência, para você fazer uma nova venda para aquele seu cliente dentro de casa, você tem chance de reter, você tem chance, a pesquisa era a seguinte forma, para você vender para um cliente satisfeito dentro da sua base, você tem 60% de chance de conversão. Para você vender para um cliente de mar aberto, você tem 10% de chance de conversão. Ou seja, vende para aquele que está na sua base, está satisfeito, a sua chance de ter novos negócios é muito maior. É muito maior. É muito maior, você está dentro de casa. Hoje a mídia paga está cada vez mais caro. Né? Você atuar com Google, Facebook, mídia impressa. Hoje está difícil ali, está concorrido. E o cliente está ressabiado com essa mídia paga, né? Ele enxerga a mídia paga meio que tá pagando, subiu aqui em primeira colocação, mas está no anúncio pago, então deixa eu ir pro orgânico. Sim. Deixa eu entender o que tem relevância de fato e não estão pagando. Não, total. Eu vi uma pesquisa tem umas 3 semanas que era assim, os clientes eles confiam 81% na indicação de um amigo, né? Existem uma pesquisa do NPS que fala em 91%, mas essa pesquisa recente dizia assim, 81% eles confiam na indicação de um amigo do que em propaganda. Olha quanto isso é pesado, assim. Muito pesado. Se aquela pessoa está indicando, se um amigo está indicando, as empresas, você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, se você não está cuidando da relação com o seu cliente no dia a dia, você está deixando o negócio na mesa, você está deixando dinheiro na mesa. Eu escutei disso. Você está gastando grana, investindo para lá, buscando cada vez mais, só que você não tem um processo de retenção muito bem feito. E a retenção é aquela retenção proativa, preventiva, na verdade, aquela retenção do dia a dia. Faz bem feito o dia a dia. Ah, mas Ivan, às vezes eu não tenho grana para investir. Mas, Rodrigo, existem ações que custam R$0, cara. Chamar o seu cliente pelo nome. Tratar com gentileza. De fato, de forma genuína, resolver os problemas. Ter empatia no dia a dia. Né? Eu não sei que dia que esse episódio vai ao ar, mas no dia 13 de novembro é o Dia Mundial da Gentileza. Né? Como é que você aplica isso no seu dia a dia de forma simples? Sabe? As pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de ser chamadas pelo próprio nome. E às vezes no dia a dia a gente não chama pelo nome. Está no automático. Saiu uma pesquisa da McKinsey esse ano que era assim, 79% dos colaboradores das empresas estão atuando no automático. Quando você atua no automático, qual que é o risco disso? Você não consegue inovar, você não consegue pensar diferente, você não consegue olhar um report, por exemplo, que adianta você ter um monte de indicadores bonitos, eu estou vendo aqui na sua sede uma série de indicadores muito bonitos, se você não para analisar esses indicadores. Esses dados eles têm que ter utilidade, não adianta você ter o dado e não ter. Senão vira o... Pois é, eu costumo falar que é o dado instagramável. Aí eu tenho só para inglês ver, para cliente ver. Isso. Não, você tem que olhar isso. Só que quando a gente está no automático, isso passa batido, a gente não percebe, não dá tempo de inovar, não dá tempo de cultivar relações. No seu negócio aqui, o que gera valor é as relações do dia a dia. Né? Você vai ter muitos problemas no dia a dia, mas a forma como que você trata esses problemas, né? Se o cliente confia que você tem capacidade de resolver, é empático. Na minha vida profissional, quando eu atendia cliente no passado, assim, de outras indústrias que eu trabalhei, muitas vezes eu não conseguia dar uma solução para aquele problema. Você tem um cliente fixo? Hoje, como é que eu atuo? Né? A gente foi se empolgando nas conversas aqui, acabei não falando de onde eu venho. Assim, o que eu faço atualmente? Eu me divido. Né? Eu sou professor de CX no G4 Educação. Eu sou professor também e mentor de CX num grupo de engenharia e gestão chamado IEG, do grupo no Rio de Janeiro. Eu sou Head de Customer Experience na AFIA. Para quem não conhece a AFIA é o maior player de educação médica do Brasil. Então, neste momento, são mais de 22 mil estudantes de medicina estudando ao longo do Brasil, 25 mil médicos já formados em alguma das nossas unidades de negócio.
né? Então existem mais de 12 empresas digitais que apoiam a carreira médica. Eu vi que você fez uma palestra grande no Einstein. Eu achei Foi. que você era do Einstein, não é? Não, então eu fui contratado. Que é... Neste caso, não. Eu fui contratar a minha consultoria. E aí, há uns 2 anos atrás, eu estava com um pouco de problema na minha vida. Eu abri uma startup, abri uma consultoria de experiência do cliente. Que legal. Então, eu atuo na carreira atual de professor ou mentor de experiência. Tenho uma consultoria também onde eu faço palestras. Eu sou head de CX num grupo chamado AFIA Participações. Então, minha vida toda ela gira em torno da experiência atualmente. Exato. No Einstein, recentemente, eu fui dar uma palestra lá para 300 colaboradores administrativos do Hospital Albert Einstein para falar sobre como melhorar a experiência do colaborador interno para áreas de serviços compartilhados. Ou seja, eles perceberam, assim, o mercado está percebendo que não dá para não olhar para a experiência, seja do colaborador ou seja do cliente. Se a gente está olhando para a experiência do nosso colaborador, ele vai melhorar a experiência do cliente final. O processo fica mais limpo, fica mais leve. Né? Me perguntaram esses dias assim, Ivan, tem tantas definições sobre a experiência do cliente. Qual que é a sua definição? Eu falei, gente, experiência do cliente, assim, na minha definição, é a arte de simplificar a vida do cliente. Quanto mais simples for para o seu cliente, melhor. A pessoa, poxa, então eu tenho que fazer coisas simplistas? Eu falei, pelo contrário. Para parecer simples, não é ausência de engenharia. Sim. Para fazer simples, tem muita transpiração por trás para deixar simples. E algumas vezes você tem que absorver alguns trabalhos burocráticos para o seu cliente ficar mais simples. E aí você coloca tecnologia para melhorar cada vez mais. Então, assim, nessa palestra do Einstein foi muito legal. Foi uma palestra de 1h30, onde nós trouxemos conceitos de clareza. Assim, por que o NPS é importante? Por que as métricas são importantes? Por que a gente mede? Então, a gente trouxe esse alinhamento com os colaboradores administrativos para eles entenderem que, cada vez mais, se o Einstein tem uma referência em saúde, os colaboradores precisam estar nessa mesma pegada para poder entregar um serviço de qualidade internamente. Então esse foi um momento bem bacana. Foi engraçado que eu fui jantar com um casal de amigos meus que a esposa da amiguinha da minha filha é médica. E ela falou, eu vi no Instagram seu ali que você fez. Ela falou, você não sabe, eu tava agora no Einstein e é a mesma pessoa, o Ivan. Eu falei, caramba, ele tá super em alta, ele tá em tudo, ele tá em legal. todos os lugares. Foi próximo da... Foi próximo, acho que foram uns 10 dias, assim, foi um intervalo bem pequeno. Isso aí. Então, parabéns, porque você tem aí um nome muito forte. E para quem quer seguir você e pegar mais conteúdo, diretamente, sem entrar num curso, assim, mas ir direto nesse ponto. A gente consegue, assim, eu quero um curso seu, eu quero me procura. Treinar. Como que eu faço? Tem 2 caminhos, né? Existem alguns. Eu acho que você pode entrar no site, que é o basicoexperience.com, lá no site da minha consultoria, onde eu tenho os produtos, onde eu foco muito em palestras, mentorias. Perfeito. Você pode me achar nas redes sociais também, que é ter um contato mais direto. É @o Ivan Hakerik. Né? Você me acha também no LinkedIn. A gente vai deixar tudo na tela pro pessoal. Mas na prática as pessoas me... E é legal porque assim, eu gosto de trocar muita ideia com as pessoas. Se você me chamar lá no direct, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque o volume de mensagens ainda bem é bem alto. Mas eu gosto de responder para trazer uma pessoalidade ali, sabe? É legal quando as pessoas levantam com uma dúvida. Isso aqui funciona no meu negócio? Me dá uma dica. Por onde começar? Então eu sempre respondo. É bem bacana ali. Então me chama lá no Instagram, @o Ivan Hakerik. E muito legal no dia da nossa palestra aqui. Cara, assim, eu acho que eu recebi tantos seguidores lá e tantas pessoas falando sobre, poxa, Ivan, você mexeu num assunto que eu gosto muito, todo mundo ficou bem empolgado. Isso. Então, assim, a repercussão foi bem legal. Isso. Gostei muito. O que, assim, daquele dia lá, o que você tirou de aprendizado para você com o dia ali com os síndicos e tudo? Olha, o que você imagina, assim? O primeiro aprendizado que eu tive ali é um aprendizado engraçado que eu pensei o seguinte: a gente começou o evento ali 10 da manhã, 9h30 da manhã. Quando eu vi servindo café e logo depois Red Bull, eu falei, cara, esse público aqui é resiliente. Para tomar Red Bull às 10 da manhã. Aí eu fiquei observando o comportamento das pessoas. Eu vi a galera tomando Red Bull. E eu falei, aí teve uma pessoa que falou, esse aqui é o meu terceiro hoje, assim, que eu falei, gente, o pessoal é pilhado mesmo. Então eu percebi que é um negócio de pessoas que aguentam o tranco. Acho que isso eu vi que tem que aguentar o tranco. E depois, as lições que eu tirei, assim, com
as observações que as pessoas fizeram durante a conversa, das dificuldades, as conversas que tiveram de corredor depois. Pô, Ivan, isso aqui acontece comigo, né? O time do Secov me procurou depois. Então, assim, puxa, eu queria fazer... Cara, assim, olha o que eu de vantagem... O que de vantagem não, de oportunidade. De oportunidade. Eu tô com a oportunidade para depois gravar mais um podcast. Eu tive 2 convites para palestras. Eu tive inúmeros seguidores, inúmeras pessoas tirando dúvidas. É se relacionar, né, Ivan? É se relacionar, assim... No final das contas, Rodrigo, a experiência e os negócios são feitos de pessoas para pessoas. Muito bom. Cara, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É isso. Independente da área que você atua. Muito bom. E aí você, que tipo de pessoas? Pessoas, seus colaboradores, seus clientes internos. No caso aqui, os moradores, os síndicos, os zeladores, os prestadores de serviços. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas para fazer dar certo. É um ecossistema muito grande. Então, assim... Tem que gostar de pessoas. Perfeito. Ô, Ivan, tem uma dor muito grande no mercado condominial, que é o Reclame Aqui. Isso é uma dor para os gestores, tanto para os síndicos, para as administradoras, porque o Reclame Aqui são clientes que vão normalmente já num nível muito alto de insatisfação. Quando ele vai para a ferramenta, ele já está bem irritado mesmo. E tanto que você vê a forma que as pessoas se expressam no Reclame Aqui, geral, é bem agressiva. Eu estava esses dias com um problema de móvel na instalação do apartamento meu e eu entrei dentro do Reclame Aqui, não era para reclamar da pessoa, mas eu queria entender se de fato ali era um risco ou não para mim. E eu vi que as pessoas eram muito agressivas com ele. Porcaria, aí fala palavrão e o Reclame Aqui corta. Sim. E tudo mais, tal. E aí aquilo ficou aqui, aquele ponto. Eu falei, nossa, como o pessoal vai pro Reclame Aqui muito, muito irritado, né? E de fato até esse cliente, esse cliente não, esse prestador de serviço, na verdade eu era o cliente, ele surpreendeu em cima do problema, porque eu tive o problema, mas ele tratou, ele resolveu, ele fez certinho, ele me superou, porque eu entendi que era um problema. Eu falei, putz, também isso acontece, mas eu fui na rede para entender ali, ter um parâmetro. E você tem também algumas métricas e consegue ajudar empresas a melhor se comportar, a melhor ter uma nota, a melhor trabalhar com aquele cliente que está insatisfeito, infeliz? Sim. Acho que o primeiro, assim, o Reclame Aqui não é o vilão da história. Né? Se o Reclame Aqui, se você está no Reclame, se está com o nome sujo no Reclame Aqui, ele está com reclamações no Reclame Aqui, é porque algumas etapas anteriores de escuta ativa do cliente e de voz do cliente não aconteceram. Sabe? Se o cliente, às vezes, ele vai no Reclame Aqui para falar algo que ele não fala para você no dia a dia. E por incrível que pareça, as pessoas vão mais no Reclame Aqui para consultar uma reputação do que para reclamar. Né? Às vezes, quando você quer fazer uma compra grande ou um produto grande, quem nunca foi no Reclame Aqui para pesquisar? Deixa eu ver se essa empresa é séria mesmo. Então, assim, você tem mais pessoas consultando do que reclamando. Mas é óbvio, se você tem reclamações ali, isso pode impactar negativamente a sua reputação. Com certeza. Então, é importante você atuar sobre o Reclame Aqui. Então, do seu dia a dia, o que os clientes querem hoje? Querem respostas rápidas, né? Com qualidade, com empatia. Então, chegou no Reclame Aqui, o que eu faço? Não resposta automática, aquelas mensagens automáticas. Vamos tratar 2 caminhos aqui. Você chegou no Reclame Aqui, você tem que tratar de resolver. Não dá para ignorar. Hoje é um portal, é uma ferramenta que é utilizada para os consumidores tomarem decisões. E lembra, consumidor toma decisão baseado na opinião de outras pessoas. Então, se tem uma opinião ali, você vai tomar uma decisão. Né? Quem não, por exemplo, você vai abrir um iFood hoje. Eu tenho certeza que restaurantes abaixo de 4,5, você nem olha para aquilo. Restaurantes com nota 2, nota 3, você não olha. Por quê? Você já pensa, puxa, outras pessoas tiveram experiências ruins. Para que eu vou testar? Você nem vai, você vai olhar no 4,5 para cima. Isso. E aí, né, quando você olha um 4,8, você vai ver a quantidade de avaliações. Exato. Ou seja, a opinião dos outros clientes influencia a sua tomada de decisão. Então, primeiro ponto, já que você está ali, você teve uma reclamação, você tem que resolver. Tem que ter alguém da sua equipe lá para tratar, para acompanhar, para agir rápido com esse cliente e assim por diante. E para que ele consiga ali, estimule para que ele avalie também, se resolveu de forma correta, adequada, assim por diante. Então, aí você está tratando o sintoma, já aconteceu. Mas como é que não chegar no Reclame Aqui? Como é que eu faço para não chegar no Reclame Aqui? É você trazer a postura no dia a dia ali.
é trazer pesquisas, acompanhamentos. Eu vou dar um exemplo muito claro. Há uns 2 anos atrás, nós tínhamos, no grupo que eu trabalho na AFIA, nós tínhamos muitas reclamações do Reclame Aqui. Muitas reclamações. Por quê? A gente falou assim, puxa, a gente tem que começar a tratar essa reclamação. Só que aí nós percebemos que de onde vinha essa reclamação? Nós percebemos que 44%, mais ou menos 43%, vinham de ouvidorias não atendidas no grupo. Tá. Então a gente percebeu que o cliente ele migrava de canal, ele tentava reclamar na ouvidoria. Nas faculdades hoje nós temos, é obrigatório ter o canal de ouvidoria. Sim. Não resolveu na ouvidoria, ele migrava para o Reclame Aqui. Isso. Então a gente tomou uma decisão assim, nada muito, eu não estou falando nada de suprassumo não. E se eu tratar melhor essa ouvidoria? O que acontece? Então nós profissionalizamos, colocamos uma ferramenta, prazo de atendimento, KPI, colocamos na meta. Então as pessoas começaram a dar valor para aquele atendimento de ouvidoria. A reclamação no Reclame Aqui, cara, assim, ela não reduziu na mesma proporção, ela reduziu 70%. Porque a gente começou a tratar a origem do problema. Não deixava chegar na última instância. A gente começou a tratar antes. Ah, mas nossa empresa não tem ouvidoria? Não tem problema. Coloque as suas pesquisas de satisfação recorrente. Pergunta para cada entrega de produto se o produto atendeu expectativas, se não atendeu, se a relação com o seu cliente está funcionando bem no dia a dia. Então, assim, o primeiro caminho já que eu estou lá no Reclame Aqui, você tem que resolver rápido com qualidade isso. E assim por diante. E tem que dar valor. Não ignore o Reclame Aqui. Você pode não gostar, mas os seus clientes consultam. Perfeito. Não tem o que fazer. Você sabe, Ivan, que no Reclame Aqui a gente comprou um botão que você coloca que ele direciona para uma linha de contato antecipada à reclamação. Perfeito. Você paga esse plano para eles e, obviamente, se você faz isso é porque você tem que, de fato, criar uma métrica de tratamento daquele dado. E isso também elevou muito a nossa reputação. Por quê? Porque aquele cliente que entrava na página e já ia direto na reclamação... Você não tinha tempo de defesa ali. Não tinha tempo de defesa. Ele começou a falar o seguinte, não, ok, tem uma ouvidoria ativa que eu vou testar. Perfeito. Só que a gente também percebeu que precisa ser muito rápido, muito ágil. É isso. Se você coloca esse botão, ele entra em contato, você demora 1, 2 dias para responder, bailou. Ele vai ir para reclamação ativa para te expor. Agora, se você for ágil, ligar para ele, tratar aquela reclamação, resolver o problema, muito provavelmente ele ainda vai ficar seu amigo, ele ainda vai te indicar. Eu não tenho dúvidas disso, Rodrigo, porque assim, reclamação no dia a dia você vai ter. Dia a dia, você tem um dia o prato vai cair, vai quebrar. Exato. Não tem jeito. E aí como é que... O problema não é ter problema, mas como é que você resolve esse problema? A partir do momento que você se dispôs a resolver, você tem que primeiro ouvir, entender, sem preconceitos. Né? Isso eu falo na comunicação, eu via outras reuniões em alguns lugares, o pessoal fala assim, não, mas meu cliente está errado. Assim, mas você nem ouviu. Ouve as dores do seu cliente, trata com empatia, com o coração aberto. Exato. Você entendeu, puxa, o que levou a acontecer isso? Então, entende? Resolve. Rápido. As pessoas quando chegam num nível de reclamação, elas já tentaram às vezes outros caminhos que não deram certo. Que não deram, é isso e aí. Se você demorar para resolver, ele vai assim, puxa, mais um. Sabe de onde ele vai depois do Reclame Aqui? Ele vai para sua rede social. Ele vai para a rede social da sua empresa, numa foto que você colocar bonitinha lá sobre uma campanha de marketing, ele vai colocar, mas não resolve meu dia a dia. Isso é natural, eu já vi isso muito acontecer. Não resolveu no Reclame Aqui, ele vai começar a manchar sua reputação nas suas redes sociais. E aí quem está na sua rede social? O seu lead e o seu cliente que está com problema. E aí o seu lead olha uma reclamação lá, fala, ele não resolve, já começa a tomar a decisão de falar assim, puxa, será que é uma boa empresa? Então assim, não dá para negligenciar o Reclame Aqui. Você pode não gostar do Reclame Aqui, mas hoje a gente tem que conviver com ele. Tem que conviver com ele. Como é que eu resolvo? E aí você tem 2 formas de utilizar o Reclame Aqui. Você tem a forma gratuita, só que você tem poucas flexibilidades ali. E você tem a assinatura, onde ele te dá algumas opções de você assinar a ferramenta chamada Hugme. Eu não estou aqui fazendo propaganda do Reclame Aqui, não. Mas é porque ensinando as pessoas a usarem como ferramenta de negócio. Exato, assim. Exato. O Reclame Aqui é a última instância de reclamação do seu consumidor. É o Hugme, é isso mesmo que eu assino. E você pode ter certeza, se ele chegou no Reclame Aqui, outras etapas de relacionamento com o seu cliente não funcionaram. Você não respondeu aquele e-mail, o seu atendimento não funcionou, você não deu retorno no WhatsApp que você falou que ia dar, outros caminhos não funcionaram. Aí ele vai na última instância. E sabe o que é legal? Por isso que eu estou difundindo esse assunto muito,
o Ivan, porque um síndico, ele começa muito pequeno, ele começa com um condomínio, 2, 3, e vai subindo ao longo ali da jornada dele, caso ele queira ter essa empresa aí escalável. E lá atrás, Reclame Aqui, essa questão do sucesso do cliente, isso não existia. Para mim, isso não pairava, não era uma dor, não era um problema, porque era uma reclamação pontual que eu resolvia essa reclamação e nem tinha ali um canal de empresa. A partir do momento que eu comecei a crescer, comecei a ter relevância, começou a aparecer algumas questões que também eu comecei a entender e falar, ok, normal, é o cliente que sempre às vezes pode estar ali, ter um conceito fora que não dá para você enxergar tudo, resolver tudo. E aí chegou um ponto que começou a me atrapalhar. E foi aí que eu procurei, comecei a entender e falei, não, peraí, sou eu que estou errado. A ferramenta tem, eu estou crescendo e eu tenho que estabelecer e criar ali uma métrica. E o que eu vejo assim, também que a gente precisa ensinar é o público que vai olhar o Reclame Aqui, porque também você precisa fazer uma análise quantitativa e qualitativa, perfeito, não só quantitativa, perfeito, porque senão você vai ter um viés muito superficial. Então você pega as maiores empresas, hoje entra dentro do Reclame Aqui, são as que mais têm reclamação. Sem dúvida. Empresas de tecnologia, e não quer dizer que são as empresas que são piores, pelo contrário. Sem dúvida, você pega volume. Você pega o volume, o tamanho da empresa, só que você tem que ver a nota, porque a nota é aonde vai dizer que aquela empresa, ela responde em dia, perfeito, ela tem resposta ágil, ela tem uma pontuação positiva porque resolveu perante o cliente. E aí eu comecei a ter que explicar para o consumidor final, que é para o meu cliente, numa entrevista e tudo mais, quando ele me indagava, ele me indaga sobre Reclame Aqui, sobre essa questão, falando, olha, vamos fazer uma análise qualitativa, sim, e quantitativa, perfeito, porque eu já sou uma empresa muito grande, perfeito, eu tenho muitos clientes há muito tempo, então não adianta você me comparar com um síndico que chegou hoje, que tem 5 condomínios, e você fazer uma análise só quantitativa, perfeito, né? Só por quantidades, você tem que fazer uma por qualidade. Não, olha que interessante, eu estava numa reunião ontem sobre isso, né? A gente estava vendo alguns índices de algumas das nossas empresas e tinha uma empresa lá que tinha um volume alto de reclamações, aparentemente. Só que o pessoal falou assim, Ivan, eles têm 200 reclamações. Ah, foi legal, mas eles têm 12 mil clientes. Quando você olha 200 reclamações de 12 mil, qual que é o percentual disso? Exato. E aí o que nós vimos? Nós pegamos uma empresa que tinha 15 avaliações e tinham 100 clientes. A gente falou assim, olha percentualmente, olha a quantidade. Aqui tem 5 vezes mais reclamações do que essa empresa grande. Então é importante ver essa representatividade. Há um tempo atrás eu fui dar uma palestra na Coca-Cola. E aí a gente estava falando sobre pesquisa de satisfação. Poxa, Ivan, eu não consigo aumentar a adesão da minha pesquisa de satisfação. E aí eu fiz eles refletirem assim, falei, gente, vocês são a Coca-Cola. Vocês já tem do Brasil inteiro. E ele assim, pô, quando às vezes eu dou 1% de adesão numa pesquisa, a gente está falando que são 2 milhões de respostas. Exato. É um negócio gigantesco, assim. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Você que está avaliando, né, você que vai lá consumir informações, também deixa eu ver a relevância. Nossa, tá com uma nota ruim, mas teve 2 avaliações. Né? Como é que será que... Você tem que ter esse parâmetro, esse balanço para equilibrar também, né? Você faz isso no iFood quando você vai fazer uma compra, né? Você não vê lá quando você vai fazer uma compra e tem uma avaliação de 4.9? É isso aí. Você não avalia quantas pessoas, se tiver 4.9, uma nota altíssima, mas se tiverem ali 2 avaliações, às vezes você não compra, porque você não sente seguro. A nota está boa, mas não tem volume ainda suficiente. Então é importante a gente relevar também isso e ponderar. Não, peraí, está com volume alto de clientes, né? Como é que está a resolução? E a nota é importante. Você pode ter 1 cliente, pode ter 1000 clientes. O que diferencia é como você resolve. No nosso dia a dia, gente, problema, Rodrigão, vai ter todo dia. Todo dia vai cair um pratinho. Exato. O problema não é ter problemas, assim, é como é que você resolve esse problema. Resolveu, acompanhou, depois volta para esse cliente, garante aquele feedback que atendeu, garante aquele processo, resolveu aquela situação ali e coloca o seu cliente no jogo. Ele vai se sentir envolvido. Ele vai assim, puxa, o pessoal lá da Advanced, eles entenderam o meu problema e eu me senti participante do processo. Então isso ajuda numa renovação, ajuda na satisfação, exato, ajuda no NPS. Mas assim, ouvir, gente, é fundamental.
Perfeito. É fundamental. Muito bom. E antes da gente terminar aqui, só também contar para você uma coisa interessante que eu coloquei e na prévia do contrato, a hora que eu estou captando o cliente, eu mostro para ele que eu escuto o cliente pelo NPS. Isso hoje eu estou vendo que tem muito valor. E não somente eu falar que eu escuto pelo NPS, eu mostro para ele qual é a minha métrica em cima da nota. E aí eu falo para ele, eu falo, olha, quando vem a carinha verde aqui, quando o cliente, vocês estão ótimos, eu tenho uma atuação, que basicamente essa atuação é aqui bonificar vocês o condomínio, fazer uma ação, fazer um evento agradecendo e tudo mais para o condomínio. Então isso porque está indo tudo bem e a gente quer almejar continuar desse jeito. Quando vem na carinha amarela, a gente entende que tem que vir aqui um head da empresa, tem que vir uma pessoa mais tática, entender dentro do condomínio, com o conselho, se precisa fazer algumas mudanças, porque se tá a cara amarela, a gente quer fazer algumas mudanças para puxar para o verde. A gente criou basicamente essa metodologia, que obviamente é bem mais profunda, eu estou resumindo aqui. E uma outra metodologia que é quando dá o vermelho, quando dá a carinha vermelha. Quando dá a carinha vermelha, a gente obrigatoriamente faz algumas mudanças. Então a gente troca o operacional, então porque a gente entende desgastou, teve alguma relação, teve alguma situação, então se tá na carinha vermelha é porque vai vir a rescisão do contrato. Vai chegar naquele ponto que não deu mais tempo. Então a gente consegue se antecipar e falar, não, vamos trocar, vamos mexer aqui na situação, necessariamente vai mexer. No amarelo, não necessariamente vai mexer, a gente vai entender, tem que acompanhar. No vermelho, necessariamente, a gente mexe. E quando a gente criou também todas essas métricas em cima de cada atuação, isso mudou o jogo, mudou a retenção, mudou a indicação. E aí eu falo, assim, mais uma situação muito interessante. Eu estou participando de uma concorrência essa semana e na escola da minha filha tem um grupo grande de mães e a minha esposa mandou uma mensagem para mim assim, Rodrigo, estão perguntando sobre você e sobre a Advanced no grupo de mães da escola. Obviamente a pessoa não sabia que a minha esposa tá lá nesse grupo, que eu tenho filha que estuda na escola. Perguntaram assim, alguém sabe do condomínio tal, que eu sei que o Rodrigo é síndico de lá, alguém aqui do grupo é desse condomínio? E aí ninguém se pronunciou. Eu falei, me passa aí, que se alguém falou, se alguém não falou nada. Aí depois minha esposa mandou um print falando assim, não falaram o que é, mas olha o que falaram de você. Uma moça falou assim, sim, o Rodrigo é síndico do meu condomínio há 5 anos, não é esse condomínio que você está perguntando, é um outro condomínio. Eu gosto muito dele, sempre me atendeu muito bem. Sempre que eu ligo no celular dele pessoal, ele é sempre muito ágil, sempre resolve as questões. Eu saí desse condomínio, agora eu mudei, eu não estou mais lá, mas ele sempre manteve o condomínio um brinco e eu recomendo. O que aconteceu? Fui agora para a reunião, né, uma reunião prévia, e todo mundo falou, olha, Rodrigo, você tá com nota alta muito maior que os outros candidatos, porque a sua referência veio uma referência orgânica, não indicada, porque tem aquela relação também, indica 4 contatos pra gente ligar. Eu falo, poxa, isso é a mesma coisa que nada, você vai indicar quem você tem referência, eles têm que perguntar para pessoas fora ali daquela sua própria indicação. E então, quando você vê, tudo é o cliente, tudo é o cliente, tudo gira em torno. Quando você vê, você cai no cliente, você cai no atendimento, você cai na relação interpessoal e cada vez mais eu falo, eu não cuido de condomínio, eu não cuido de edificação, eu cuido de pessoas. Não, sem sombra de dúvida, Rodrigo, assim, olha o quanto estar atento para isso faz com que você tenha um diferencial competitivo nas licitações, por exemplo. Então, assim, a experiência ela transforma, sabe? Então, você tem uma boa reputação. Não é só porque você entrega um bom serviço, não, mas é porque você está preocupado em ouvir. Quando você mostra que ouve, quando você tem as métricas associadas, gente, isso é diferencial competitivo. As empresas que não estão preocupadas em ouvir estão ficando para trás e estão deixando dinheiro e oportunidade na mesa. Então, assim,
Você quer uma dica por onde começar? Implemente métricas. Começa a ouvir o seu cliente. E uma outra coisa, assim, quando você mede, não adianta você ter um monte de gráficos bonitinhos se você não age. Né? Você tem que entender e tomar decisões. Quando você toma decisões baseadas no comportamento de quem está detrator, quem está neutro, quem está super promotor, você tem que olhar para todos esses públicos e ter uma ação diferente de fato. Perfeito. Se você olhar só para o seu cliente detrator, aquele cliente que está reclamando, você sempre vai ficar apagando incêndio. Tem que ter uma ação para ele, tem que ter uma ação para aquele que está gostando de você, mas não está enxergando tanto valor. E como você mencionou, aquele que está super feliz, como é que eu faço para transbordar ainda mais essa felicidade? Então, assim, é olhar esses públicos e tomar ações sob medida mesmo. Isso Perfeito. é super relevante. E além disso, ler os comentários das pesquisas. Né, gente, feedback guardado na gaveta não serve para nada. Se você mede e também não faz nada com isso, nem mede então. Nem mede. Nem mede, que aí os seus concorrentes vão gostar, porque quem está medindo está um passo à frente. Exatamente isso. É o engajamento, Total, né? Não adianta falar, eu faço a pesquisa, mas não tem um programa de engajamento. Nós temos aqui um totem de pesquisa que a gente coloca dentro do condomínio físico, que é para as pessoas irem lá e fazer a pesquisa. Nós temos um call center ativo nosso, então que liga para o condomínio, para o cliente, que no caso nosso é o conselho, e olha, preciso que você responda, isso é importante pra gente, para ter um engajamento, porque senão realmente você mandar um e-mail, vai cair no spam e aquilo não vai ter, mas eu faço. Não, você não faz de verdade. Fazer é fazer com vontade, fazer com empenho. E trazer o propósito, eu faço isso para quê? Isso. Eu faço isso para entender a minha relação, o que eu faço manutenção e o que eu melhoro. Para depois eu sentar na mesa, pegar os dados e criar uma ação efetiva baseada naquilo. Isso, assim. E acompanhar aquela jornada daquele condomínio, daquele cliente que está trazendo. Sem dúvida. Não basta você achar que entrega uma boa experiência. O seu cliente precisa perceber que você entrega uma boa experiência. É isso que muda o jogo. Muito bom. Bom, Ivan, estamos chegando aí ao final. Rodrigão, legal obrigado aí pelo convite mais uma vez. A apresentação nossa que você deu na Advanced, poxa, foi sensacional. Eu agradeço mais uma vez. Saiu todo mundo lá impactado com o material, todo mundo perguntando, todo mundo querendo a apresentação depois. Legal. Eu acredito mesmo que muitos seguidores você obteve ali, porque o reporte de todos os eventos que eu tive, desse evento foi o maior, todo mundo falando para mim que, poxa, foi o melhor, muito bom mesmo. E desde a primeira apresentação sua, que eu fui impactado, e eu convido a todos que sigam o Ivan, vão atrás do material, façam curso online. Não sei se tem curso online para pessoa. Ainda conseguir. Não, apenas através do G4. Eu estou estruturando aqui nessa reta final de ano, estou entregando alguns projetos. Eu estou terminando de escrever meu livro, que eu estou com o livro no forno aí, muito em breve, vai ser um livro bem legal. E eu estou formulando alguns materiais de cursos online. Tá no forno. Bacana. Mas sigam ele, peçam ali a indicação. Eu mandei a questão do cliente. Eu falei, poxa, o cara é super famoso, aí nem vai responder, não vai ter horário. Eu mandei, você respondeu na lata, foi super rápido. Porque eu gostei muito do ambiente, sabe? Assim, não que eu não responderia, não é isso, mas assim, quando gera uma conexão, bate o propósito, e eu vejo que empresas estão buscando esse propósito cada vez mais forte, conecta o seu propósito com o meu propósito, que é de transformar. Muito legal. Assim, eu gosto de transformar as pessoas para que as pessoas transformem as empresas no qual elas trabalham. E aí sim você gera boas experiências. Muito legal. E o que você está fazendo, né? O que você está fazendo para o mercado por um todo. É impulsionar o cliente, que todos nós somos clientes a todo momento. A gente está falando de nós mesmos. É isso. E fomentando essa cultura nossa para melhor trabalhar conosco, né? É isso. Obrigado, Ivan. Gente, obrigado. Mais um episódio nosso do Advanced Talks. A gente vai ter aqui vários outros episódios muito bacana. Curtam aqui nosso episódio, curtam e nos sigam aqui pelo Instagram e pelo Conde TV. Então tem mais um aí para vir no forno e muito bacana. Vou divulgar para vocês também a data da divulgação aqui nos meus stories, e aí vocês ficam acompanhando a gente. Muito obrigado a todos. Um abraço. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.